Oi, pessoal. Cheguei atrasada, mas cheguei. Eu vou fazer hoje mesmo para não atrasar meu cronograma. Vamos falar sobre autônomos para dar andamento ao planejamento da minha jornada contábil, da nossa jornada contábil. Mas foi uma correria danada e eu queria falar um pouco sobre isso. Queria falar um pouco sobre imprevistos e como que a gente lida com eles. E também falar sobre... Oi, tudo bem? E também falar sobre coisas que a gente aprende e que ficou com a gente depois da pandemia. Primeiro falar sobre imprevistos. Bom, tava tudo marcado para eu começar essa live sobre esse assunto autônomos, atendimento a autônomos, hoje às 8 horas. Tudo programado e tal, mas acabou que eu precisei sair para levar minha filha ao ensaio de música, né? E precisei adiar. E isso fala um pouco sobre o que a gente faz na hora dos imprevistos. A gente desiste, se desespera, acha que tudo tá dando errado na vida. Não é bem assim. Imprevistos acontecem, a gente tem que saber lidar com eles, se reprograma, levanta, sacode a poeira e vai. Então adiei, entrei atrasada, mas estou aqui e eu preciso fazer hoje. Fica gravado, quem puder assiste depois, para poder manter o cronograma. E também contar sobre essa história da minha filha, né? Que ela agora toca instrumentos. Isso começou na pandemia. Quando ficou todo mundo sem ter o que fazer em casa, ela começou a fazer aulas online, despretensiosamente. Começou a tocar violão. Hoje ela é multi-instrumentista. Guitarra, baixo, teclado, bateria, pandeiro, triângulo, ukulele. E por que eu tô contando isso? Eu tô contando isso porque ela foi muito resistente a começar. Ela não queria começar a aprender música. Eu não quero, isso não é pra mim, é muito difícil. E a gente faz isso o tempo todo. Eu quero empreender, quero começar o meu escritório de contabilidade, mas é muito difícil, é muito caro, é muito trabalhoso. Não é pra mim, eu não vou conseguir. Eu prefiro o certo do CLT, o meu salário na conta, do que o duvidoso, que é correr atrás de cliente. Cliente não paga, cliente paga pouco. A gente coloca um monte de obstáculos. Mas quando a gente é um sonho, é um desejo, você encontrou o seu dom, porque da minha filha não era um sonho, ela encontrou o dom. Aí o que você faz quando você encontra o seu dom? Você toma posse dele e transforma ele numa habilidade, ou você não dá o holofote que ele merece. Então, se você sente que precisa empreender, que quer empreender, que é o seu sonho, que é o seu dom, você precisa dar o primeiro passo e precisa encontrar as suas habilidades. Beleza, então vamos entrar no tema da live de hoje, que é atendimento a autônomos. Na última nós falamos sobre atendimento a MEI, né? Empresas tributadas como microempreendedor individual. E o objetivo da jornada contábil é preparar empresários, preparar contadores que desejam entrar no empreendedorismo contábil. Para começar, quais os clientes mais fáceis de atender? Então, na semana passada nós falamos sobre MEI, semana passada não, na segunda. E hoje nós vamos falar sobre autônomos. O que é atender autônomos? Quem são os autônomos? Tá? Autônomo é um profissional liberal, é um profissional que trabalha por conta própria, não trabalha para empresa, trabalha para pessoas físicas. E ele tem uma tributação do imposto de renda toda especial. A gente pode colocar nesse rol de profissionais psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas, médicos, dentistas.
que hoje, ultimamente, depois que a Receita começou a fiscalizar com muito mais força os recibos médicos que as pessoas físicas colocam na declaração de imposto de renda, esse profissional precisou regularizar a sua situação, porque todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que todo mundo arrumava um recibo de uma coisa que não aconteceu para colocar na declaração do imposto de renda para deduzir, né? Então agora não dá mais para você fazer isso, porque antes de você colocar o seu recibo na sua declaração como dedução, aquele profissional até 28 de fevereiro, ele fez uma declaração e informou para a Receita Federal, através do Carnê-Leão, de quem ele recebeu. Ele tem que colocar o CPF e o valor recebido. E esses valores é feito o cruzamento. A Receita Federal pega os valores que os profissionais de saúde informaram e bate com os recibos que a gente informa na declaração de pessoa física. Então, vários profissionais desse tipo que eu estou citando estão precisando se regularizar e estão atrás de contadores para resolver essas pendências, né? É um nicho de mercado, é uma oportunidade de negócio vasta. Fora que esse profissional, quando ele se depara com a tributação, o tamanho da tributação que ser autônomo, pessoa física, né, trabalhando para outra pessoa física, ele leva um susto primeiro, porque a tributação é bem alta, e começa a pensar na possibilidade de se tornar uma empresa, outra possibilidade de negócio, outra oportunidade. Eles abrem uma empresa, se tornam uma pessoa jurídica e viram um outro nível de cliente. Mas falando no atendimento do autônomo, o que você precisa fazer? O que você faz, né? A pessoa que é autônomo, ela precisa cumprir alguns regulamentos. Vamos lá. Primeiro, ela precisa cumprir uns regulamentos da prefeitura. Ela precisa se inscrever como autônomo estabelecido na prefeitura da cidade onde ela mora. Eu tenho autoridade para falar sobre o Rio de Janeiro, que é onde eu trabalho, mas conheço a legislação de São Paulo, de algumas cidades de Minas, Nordeste e Espírito Santo, eu já fiz. É muito parecido. Você precisa procurar a sua prefeitura e perguntar como se inscrever como autônomo estabelecido. Você precisa de um alvará de autônomo estabelecido. Você precisa pagar por esse alvará. Em algumas cidades você paga uma taxa única quando você abre, né? Quando você emite esse documento. Em algumas cidades você paga uma taxa anual, em algumas mensal, depende do lugar. Nós temos mais de 5 mil municípios e 5 mil legislações diferentes. Município é uma coisa... Trabalhar com as legislações municipais é uma coisa bem complicada. Então precisa ter alvará. Quando a pessoa tem uma inscrição municipal e tem um alvará, ela passa a ser contribuinte do ISS, Imposto sobre Serviços. Posso falar do Rio de Janeiro, que é o que eu conheço. Aqui, o ISS de autônomo estabelecido, esse ano de 2023, está R$ 380, mais ou menos. Você paga trimestralmente. Então, você paga em maio... Janeiro, fevereiro, março. Você paga em maio, julho, de 3 em 3 meses você paga um valor desse 380 e pouco dividido por 4. E é uma obrigação enquanto você tiver o alvará. Então essa é a obrigação municipal. Obrigação estadual você não tem, porque só tem obrigação estadual quem vende. O autônomo é um prestador de serviço. A próxima obrigação, ela é federal, que é o INSS. Todo mundo que recebe algum tipo de rendimento, independente de onde vem, é contribuinte obrigatório do INSS. Quando você trabalha, você é contribuinte obrigatório do INSS, isso já é descontado do teu salário. Quando você é uma empresa, você é contribuinte obrigatório do INSS, está lá no recibo do imposto da empresa. Quando você trabalha por conta própria, prestando serviço para pessoa jurídica, porque você pode fazer isso, o INSS é retido direto do seu honorário, né, do valor que você fechou no seu contrato de prestação de serviço, assim como um funcionário. É retido e recolhido na guia da empresa.
Agora, quando você é um profissional liberal que trabalha para a pessoa física, você é responsável pelo recolhimento desse INSS, que é obrigatório. Ah, você vai dizer, Flor, ninguém faz, Flor. Ih, esquece, ninguém faz. Ninguém faz, mas eu estou dizendo o que é o certo. Certo, por lei, o autônomo estabelecido precisa recolher 20% do seu rendimento ao INSS. Pronto, o autônomo já tomou o primeiro susto. O INSS é obrigatório e é 20% do seu rendimento. Beleza. Próxima obrigação, imposto de renda. E como que calcula o imposto de renda dessa pessoa que trabalha por conta própria? Através do aplicativo Carnê-Leão. Todo mês é preciso pegar o levantamento das receitas desse autônomo e o levantamento das despesas que ele teve para trabalhar, não qualquer despesa, despesas diretamente ligadas à atividade que ele prestou. E vai ao Carnê-Leão. No Carnê-Leão coloca todas as receitas brutas, tudo lá. E as despesas são lançadas através do livro caixa. Lá você encontra quais as despesas podem ser lançadas, que você pode lançar todas. Só que algumas têm um rol de despesas que são dedutíveis. Encabeçam. Já é dedutível como é no imposto de renda. Os dependentes. Oi, Analeia. Os dependentes. É deduzido o INSS que você pagou. E é deduzido as despesas que você tem. Por exemplo, vamos dar um exemplo de um fisioterapeuta. E ele tem um consultório, não, como chama? Ele tem um estúdio, né? O local onde ele atende. Ele tem lá o aluguel, a energia elétrica, ele paga o CREFITO, né? Que é o conselho dele. Ele paga telefone, internet. Essas despesas também podem ser lançadas e deduzidas dessa receita. Então vai pegar a receita do autônomo, vai deduzir dependentes de imposto de renda que ele tenha, vai deduzir o INSS que ele pagou e as despesas que são permitidas deduzir. Beleza. 10 mil reais de receita, consegui tirar 2 mil pelo livro caixa, 3 mil pelo livro caixa, me restou 7. Como a Receita entende esses 7 mil reais? Entende que é o seu rendimento e vai apurar o imposto de renda. Já vou responder, Carol, só um minutinho. Vai apurar o imposto de renda com a tabela progressiva normal. Vai pegar aquela tabela do imposto de renda que vai de 7,5 a 27,5 e vai aplicar o imposto de renda. E você vai pagando esse imposto de renda mensalmente desse autônomo, né? Esse autônomo vai pagando esse imposto de renda obrigatoriamente, tá? Não adianta chegar na declaração do imposto de renda, que a gente chama de declaração de imposto de renda, para mim é o apelido dela, porque ela se chama oficialmente declaração de ajuste anual. Daqui a pouco eu vou falar por que ela se chama declaração de ajuste. Não adianta chegar nessa declaração, lançar toda a receita lá e querer apurar o Carnê-Leão lá na declaração. Porque se apurar imposto de renda a pagar na declaração, você tem que recolher com multa e juros. Vamos supor, cheguei lá na declaração, lá em março do ano que vem, e lancei as receitas daquela pessoa, daquele autônomo, direto na declaração, e em março apurou o imposto a pagar. Se apurou o imposto a pagar em março, você é obrigado a pagar multa e juros, porque você tinha que ter recolhido esse imposto até 30 de abril. Então, tem que ser feito mensalmente. Esse imposto que você paga mensalmente, que o autônomo paga mensalmente, é a antecipação. Quando faz a declaração de ajuste, esse imposto vai ser considerado, vai ser deduzido do imposto que for calculado na declaração. Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Carol, o 99 Uber tem que fazer Carnê-Leão e declarar IR? Sim, Carol, tem. Existe, quando a pessoa se cadastra para ser um motorista autônomo, ela recebe, eu não vi da 99, eu nunca vi, mas do Uber eu já vi. Você recebe, oi Rafaela, tudo bem? Quando você entra para ser motorista autônomo no Uber, você recebe como se fosse um manual de como você deve fazer com seus rendimentos.
E o manual explica direitinho. Se você se cadastrou como um CPF, o seu rendimento é passível de Carnê-Leão. É nele que você precisa trabalhar, é com ele que você precisa trabalhar, apurar o seu imposto mensal e depois fazer a sua declaração de imposto de renda. Mas eles têm uma particularidade, Carol. Eles têm o direito, tem uma legislação, tá? Depois eu até coloco lá no grupo para você, Carol. Tem uma legislação que permite que ele deduza 60, agora não lembro se é 60 ou 40, mas ele pode deduzir um percentual dessa receita como a despesa de manutenção. Ele não precisa ficar guardando o recibinho de gasolina, de manutenção, de óleo, ele não precisa. Ele tem direito a deduzir direto no Carnê-Leão um percentual da receita como manutenção do carro. Então, vamos supor que o motorista de Uber fez R$5.000 de receita naquele mês. Ele pode deduzir desses R$5.000 o dependente, o INSS que ele recolher, que ele precisa recolher. Ele não precisa pagar o ISS porque ele não é um autônomo estabelecido, ele é um autônomo não estabelecido. Autônomo não... O que quer dizer isso? O fisioterapeuta é autônomo estabelecido porque ele tem um endereço para trabalhar, né? Então ele precisa pagar o alvará de licenciamento do local. O motorista não, o motorista trabalha no carro, então ele é o autônomo não estabelecido. O autônomo não estabelecido não paga alvará nem ISS, beleza, mas ele tem que pagar o INSS. Então, voltando, eu sou o Uber e eu recebi R$5.000 de receita naquele mês. Deixa eu só ver a hora. Beleza, 22, eu entrei atrasada. Ele vai pegar esses 5.000, ele vai deduzir dependentes, vai deduzir INSS, vai deduzir as despesas que ele tiver de telefone, de internet, de não sei o que, e ele pode deduzir ainda, eu não sei agora se é 40 ou 60, depois eu vejo, direto da receita como manutenção do carro. Então, geralmente, se ele trabalha muito e tal, tem um rendimento alto, talvez ele pague imposto de renda. Mas a maioria dos que eu já fiz não chegava a pagar imposto de renda, porque eles têm esse benefício. Respondido, Carol? Tá. Deixa só eu me voltar aqui pra eu... Só um minutinho. Eu tinha levado uma cola pra fazer a live lá do local onde a minha filha tava, mas acabei desistindo. Então falei de Carnê-Leão e IR e livro caixa. Beleza, então vamos supor que a gente tem um autônomo todo regularzinho, contratou a gente faz demonstrativo mensal, livro caixa mensal, apura o carnê todo bonitinho, junto com o pacote de serviço que você ofereceu para ele, você também faz a declaração de imposto de renda em março. Então, você você pegou esse serviço, um psicólogo te procurou e resolveu te contratar para você trabalhar cuidando do financeiro dele. Então, o que você vai fazer? Todo mês, você vai preparar uma planilha. Eu faço assim. Eu envio uma planilha para o cliente, ensino a ele a usar. Ele preenche aquela planilha com os recebimentos e com as despesas. Essa planilha eu recebo mensalmente. Eu recebo até o dia 20 do mês seguinte, né, ao movimento. E eu já tenho umas planilhas de importação para o Carnê-Leão. Eu pego esses dados recebidos do cliente, colo nessa planilha e só importo para o Carnê-Leão. Não faço digitação no Carnê-Leão. Fechei, faço isso mensalmente, trabalho para o cliente assim, envio os DARFs se tiver, explico a ele, envio as guias do INSS. Chega lá em março, eu faço a declaração de imposto de renda dele. Na declaração de imposto de renda, tem a particularidade que a pessoa precisa entender. Hoje a Aline não está aqui, mas a Aline me fez uma pergunta no grupo, a seguinte: uma psicóloga que trabalha na CLT. Ela trabalha na CLT, mas ela já atende como pessoa física. Aí ela me perguntou, ela pode emitir recibo? Pode. Ela pode emitir recibo tranquilamente, assinar, carimbar, mas ela tem que ter consciência de que, além da CLT, ela vai ser tributada no Carnê-Leão. E isso vai juntar, essas rendas vão juntar na declaração de ajuste. Aí eu volto nessa história do nome de ser declaração de ajuste.
Uma pessoa com duas rendas, essa psicóloga do exemplo, ela tem carteira assinada e ela atende por fora outras pessoas. Durante o ano, essas rendas são tratadas individualmente. A CLT trabalha lá o recebimento dela, aplicando a tabela do imposto de renda individualmente. Eu recebo 5 mil reais de salário aqui e durante o ano inteiro o empregador dela usa a tabela do imposto de renda nos 5 mil. Aqui no trabalho autônomo, eu também faço mais 5 mil e durante o ano inteiro o Carnê-Leão tributa em cima de 5 mil reais. 5 mil reais vezes 12, 60, né? 60 individualmente tratado durante o ano inteiro. Quando chega na declaração, que se chama declaração de ajuste, o que acontece? Soma 60 da CLT com 60 do autônomo e recalcula o IR. Esse é o maior susto das pessoas que acumulam renda. Professor, médico, fisioterapeuta, que tem mais de uma renda, que trabalha para a CLT, mas também atende. Quando soma, ele reaplica a tabela e talvez durante o ano inteiro você pagou 15% e no imposto, na declaração de ajuste, você cai no 22,5%, no 27%. E paga imposto de renda, apesar de já ter pago imposto de renda durante o ano inteiro. Né? Essa é uma grande dor da nossa legislação do imposto de renda, que não é culpa do contador, apesar de todo mundo ficar falando, não é possível, você não fez essa declaração de jeito certo, eu já paguei o ano inteiro e vou pagar de novo. Não é culpa do contador, é culpa da lei, mas é uma coisa que a gente precisa, na hora de pegar um cliente autônomo, explicar, conhecer a vida dele, saber se ele já tem outros rendimentos além desse e explicar desse risco, que não é certeza, é o risco que pode acontecer na declaração de imposto de renda dele. Beleza, tô lá trabalhando com esse cliente, ele tá feliz mais ou menos, porque ele tá pagando muito imposto, eu cheguei na vida dele e fiz ele pagar um monte de dinheiro pro governo. O que você faz? Começa a trabalhar, a fazer um estudo tributário comparativo do quanto ele paga de imposto na pessoa física e de quanto ele pagaria se ele virasse pessoa jurídica. Já aviso logo que é muito menos. E você faz proposta para esse cliente, mostrando o quanto é melhor para ele, mesmo que ele vá te pagar mais de honorário, porque você vai virar o contador da pessoa jurídica dele. Você faz o comparativo mostrando que é melhor, apesar dos gastos parecerem maiores, o imposto é muito menor, porque cai o imposto o INSS de 20% e a pessoa pode se enquadrar no Simples Nacional, vende, no final desse processo você pode vender um estudo tributário e pode transformar esse cliente, que era uma pessoa física, que te pagava um pouco e que chorava muito porque pagava imposto, numa pessoa satisfeita, que pode crescer a carteira de cliente dela sem medo de pagar imposto, porque você mostrou para ela que se transformar em pessoa jurídica é um bom negócio e você fez o seu trabalho de consultor que vem junto com o contador que você é. Então, eu acho que ficou claro nessa meia horinha que a gente conversou que autônomo é uma oportunidade de negócio para quem está começando no empreendedorismo contábil e, como eu já disse sobre o MEI, também é um cliente de potencial, de ticket baixo, de potencial ticket médio em pouco tempo, contanto que você tenha autoridade em se mostrar capaz de atender esse cliente e de transformar ele numa pessoa jurídica próspera, contando com a sua assessoria, entendeu? Era isso que eu queria falar sobre autônomo. Obrigada por quem participou, apesar de ser tarde já, mas eu só consegui agora. Isso, ainda tem isso. Muito obrigada, Angélica, pela ajuda. Além de você trabalhar bem para esse cliente, fideliza esse cliente e faz todo o trabalho de indicação. E também foi bom você falar isso, porque tem um alerta que eu quero deixar para vocês, que
mais uma vez, essa indicação que a Angélica fala aí, ela pode ser a indicação boca a boca, que é muito característico da nossa profissão, a gente receber cliente porque os amigos indicaram pessoalmente, mas a internet, vou falar de novo a frase que virou meio que bordão, na internet, o seu amigo, o seu cliente, ele tem amigo, que tem amigo, que tem amigo, que tem amigos infinitamente, porque não tem como você medir até onde vai quando um cliente seu posta na internet o seu arroba ou diz procura a Flor, procura a Tati, procura a Carol, procura o Isaías, procura a SAF Contabilidade, porque eles são bons, eles me atenderam bem. Quando isso é falado numa mesa de bar ou entre a família, morre ali. Foi bom, mas morre ali. Agora, na internet, você não sabe até onde vai. Então, tem mais esse conselho. Se prepara para se posicionar, além de se posicionar na vida, se posicionar na internet. Faz muita diferença e é um mar de oportunidades. Bom, gente, é isso. Hoje foi mais um capítulo da Jornada Contábil. Vai ficar gravada essa live para vocês verem depois e para compartilhar. Eu tô muito agradecida do grupo tá ali resistente, resiliente, me esperando o lançamento da Jornada Contábil oficialmente. Eu tenho um grupo de quase 70 pessoas lá no Zap, eu estou muito grata por isso, jamais imaginaria que conseguiria fazer isso de forma orgânica, não sei se vocês sabem o que é isso, assim, porque eu não paguei para comprar seguidor, isso foi acontecendo conforme eu fui me expondo, por isso eu digo que é importante você perder, se tem vergonha, perca a vergonha, se prepara e se joga, porque a internet é um mundo de oportunidades. E vamos continuar nessas lives. Na sexta-feira tem mais uma, semana que vem mais 3. E na segunda-feira, dia 16. Se Deus quiser, eu lanço o carrinho, abro o carrinho para lançar as vendas da Jornada Contábil. Mas o grupo Jornada Contábil, ele vai continuar lá, eu não vou fechar. É um grupo que o pessoal ainda está meio tímido, não está fazendo muita pergunta, mas ele é para trocarmos experiências. Somos contadores unidos lá naquele grupo. Eu não vou fechar, ele vai ser vitalício. Vou sempre estar lá para dar minhas dicas e opiniões. Façam perguntas. Eu vou botar o link depois aqui no histórico, mas o link está na bio do grupo do Zap. E é isso, já falei demais. Quando eu começo a falar, não paro. Eu desejo a todos uma boa noite. A gente se vê na sexta-feira. Quem está no grupo, a gente se vê daqui a pouco ou amanhã. Grande abraço, tchau, tchau.